Fala galera do primeiro ano do ensino médio, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o professor Billy de Arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa primeira aula. Bom pessoal, vamos lá. Nesse primeiro capítulo a gente vai estudar cultura, arte e história, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso e dar uma olhadinha nessa imagem aí, tá? Essa imagem de um bordado de filé. Bordado de filé, mas não é filé mignon não, filé de carne não. Depois eu explico por quê que chama filé, tá? É um bordado de filé, que é uma prática tradicional registrada como patrimônio imaterial, que depois eu vou explicar também o que é, do estado de Alagoas, que é um estado do Nordeste brasileiro. Bom, muito bem. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o bordado de filé, né? Ou bordado filé também. É um trabalho artesanal, tá? Que vai passando de geração em geração. E as mulheres, geralmente a maioria são mulheres, né? As bordadeiras, elas se chamam filezeiras, porque bordado de filé, né? Filezeiras. Esse bordado ele combina pontos do bordado que fazem do filé um bordado único, tá? As suas características predominantes assim é o colorido intenso e que chama um colorido chamativo, né? Esse bordado ele é construído a partir de uma rede chamada malha, tá? Um espaçamento pequeno que serve de suporte para o bordado em si, né? Esse trabalho ele é realizado em duas etapas, através de agulhas em madeira e molde de bambu para tecer, né? Vamos dizer assim, um bom bordado de filé é aquele que apresenta uma peça cheia assim de intenso colorido, vamos dizer assim, tá? Trabalhando numa malha de pequeno espaçamento que varia de 8 milímetros, mais ou menos, a 1,5 cm, esses espaços aí entre eles, tá? Lá em Alagoas existe um instituto bem famoso, que é o Instituto Bordado Filé, Instituto Bordado Filé, que levou o bordado a um crescimento assim tão grande que hoje ele participa de rodadas de negócios, possui clientes fixos dentro e fora do estado de Alagoas e recebe muitas encomendas aí, todos os meses, inclusive encomendas internacionais. Hoje o filé ele se transformou em algo maior do que apenas uma imagem assim, de um artefato popular ou de um produto, vamos dizer assim, um produto comercial, tá? Ele é uma marca alagoana, tá? Ele representa a cultura alagoana. E o seu crescimento, a sua expansão, ele tem grande importância tanto cultural quanto econômica para o estado de Alagoas, tá? Mas vamos à palavra filé. Por que chama bordado de filé, né? Ou bordado filé? É que o nome filé ele vem do francês filet, filet, tá? Que quer dizer rede, rede. Então esse artesanato ele consiste em um bordado sobre uma rede de fios, tá? Por isso chama bordado de filé. E vocês sabem qual que é a diferença entre o bordado de filé e o bordado, vamos dizer assim, convencional? Não? Bom, bordado é todo o trabalho exercido por meio de uma agulha sobre qualquer tipo de suporte, tá? Os tipos de suporte podem variar de acordo com o tipo de bordado ou o resultado que você deseja obter. O suporte mais comum a ser utilizado é o tecido. Tanto é que a nossa camiseta aqui tem um bordado, tá? Um bordado do colégio.
Esse é um bordado, vamos dizer, um bordado comum, tá? No bordado filé, a execução do trabalho é realizada sobre uma superfície de fios tramados, não sobre um tecido já, uma camiseta, por exemplo, um tecido já construído, constituído. Então, existe a necessidade da execução de dois processos para a produção do bordado de filé. Primeiro você realiza a confecção da rede ou a malha, né, com fios de algodão de espaçamento pequeno, né? Aí depois da confecção da rede, ela é esticada, né, num tear de madeira, e aí se inicia propriamente dito o bordado, né, das linhas monocromáticas, né, da mesma cor, ou com combinações de tons e cores diversas, né, que darão aí no caso a forma do filé. Bom, se você nunca foi a Maceió, vá conhecer, você precisa conhecer esse trabalho das filezeiras, é maravilhoso. Além de conhecer, lógico, o trabalho do artesanal, né, você vai conhecer mais com certeza sobre a cultura alagoana, que faz parte inclusive das nossas raízes, né? Tá bom? Bom, vamos lá, pessoal. Tá dizendo aí que o bordado de filé, ele é um patrimônio imaterial. Você sabe a diferença de patrimônio imaterial para patrimônio material? Então preste bem atenção para você entender, tá? A cultura material, ela é composta por elementos concretos, como construções e objetos artísticos. Eu digo sempre assim, que dá para a gente tocar e transportar. Mas cuidado com isso, tá? Cuidado. Preste bem atenção. Já a cultura imaterial é relacionada a elementos abstratos, como hábitos e rituais. Bom, prestem bem atenção, tá? Para não confundir. A cultura material é tipo, pode ser bens móveis e imóveis, que dá para transportar ou não. Por exemplo, móveis, objetos artísticos. É um quadro, uma escultura, um objeto, tá? Uma roupa, uma vestimenta, uma indumentária, por exemplo, um chapéu, um acessório. Enfim, obras de arte. Agora, existem bens materiais imóveis que não se movimentam. Por exemplo, uma igreja, uma catedral, né? É um bem material imóvel. São edificações, vamos dizer assim. Por exemplo, um sítio arqueológico também é um bem material, porém imóvel. Tá? Uma cachoeira, por exemplo, da natureza, pode ser também um bem material imóvel. Bom, agora, os bens imateriais, por exemplo, são danças, tá? A literatura, poesia, tá? A linguagem, o jeito de falar, o sotaque das pessoas. A culinária, que é o jeito de fazer, a receita. As festas, carnaval, enfim, festa junina. E alguns esportes. Por exemplo, a roda de capoeira, a capoeira é uma cultura imaterial. O frevo, né, também é imaterial, um tipo de dança, tá? Agora, professor, por que o bordado de filé dá pra gente transportar, dá pra gente tocar? Ele é considerado imaterial. Então prestem bem atenção, porque o bordado ele é considerado imaterial por causa do jeito. Qual que é a cultura que é transportada de geração em geração, transferida de geração em geração? É o jeito de fazer o bordado. Então, o que é imaterial é a forma com que se faz. A mesma coisa o pão de queijo, que é um patrimônio. Porém, por que é imaterial?
o pão de queijo, porque é a receita, é o jeito de fazer que é o patrimônio, que é a cultura. Por isso que é imaterial e não um determinado objeto. Se fosse um determinado objeto, um quadro, uma escultura específica, aí seria material. Material. Tá? Bom. O que eu posso dizer a respeito disso para vocês entenderem melhor cultura material e imaterial? É o saber, né? Então, o saber que é transmitido de geração em geração, o conhecimento, uma técnica, é imaterial, tá? As celebrações, tá? São imateriais, tem começo, meio e fim, né? Uma música é imaterial, tá? É imaterial. Assim como uma peça de teatro, um filme, é imaterial, tá? Tem que deixar um lugar, uma cachoeira pode ser um patrimônio imaterial, que existe uma cachoeira indígena dos rios Uaupés, em Ipapuri, na Amazônia. É uma cachoeira, ela chama cachoeira Iauaretê. Iauaretê. É uma cachoeira tombada pelo patrimônio imaterial brasileiro. Agora, existem patrimônios imateriais também estaduais. Por exemplo, a torcida do Flamengo foi escolhida para integrar o conjunto de bens intangíveis imateriais que faz parte do jeito carioca de ser. Olha só, a bossa nova, que é também um estilo musical, também se integrou aí no patrimônio imaterial do Rio de Janeiro. Em São Paulo tem, professor, patrimônio imaterial paulista? Tem. É o cururu, por exemplo, é o jeito de tocar uma viola caipira. O cururu, uma batida na viola, feita pelos trovadores aí que se apresentam em festas, também é um patrimônio imaterial da cultura paulista. O que tem muito aqui, esses modas de violas assim, que é nas folias de reis, né? Nas folias de reis aqui do interior paulista também. Mas tem também, por exemplo, umas embarcações. Existem embarcações, barcos, conhecidas como tototós, no Sergipe, né? Que foram também homenageadas com essa menção de patrimônio imaterial sergipano. Mas é o jeito de fazer embarcação e não uma determinada embarcação. Entendeu? Bom, pessoal, por hoje é só. Anotem as dúvidas que na sala de aula a gente discute sobre elas. Valeu!